Então, gente, o tipo um, quando ele tá mal emocionalmente, ao invés de lidar com a emoção, o que que ele vai fazer? Ele vai focar no dever e no que precisa ser feito. E muitas vezes a gente sabe, né? Na última aula a gente fez uma aula só de mecanismos de defesa. O tipo um tem aquele mecanismo da formação reativa. Então, assim como ele cria uma forma de reprimir os prazeres da vida, assim ele o faz com as emoções também. Então, para quem é tipo um, Dona Rê, não sei se tem mais algum tipo um aqui com a gente, ou para quem tem asa, flecha e tem um altinho, quando uma emoção vem, o tipo um ele tem uma tendência de tirar o foco dessa emoção, porque está atuando ali o mecanismo de defesa de formação reativa, e foca no dever e no que precisa ser feito. Então, como um bom tipo físico, ele vai para ação, ao invés de processar, de olhar para essa emoção, que é o que a gente vai aprender um pouquinho hoje com essa técnica. O tipo 2, a gente sabe que o mecanismo de defesa dele é a repressão das próprias necessidades, então é um tipo que vai ter uma tendência a reprimir também as suas próprias emoções e focar em resolver o problema dos outros. Então eu tiro o foco de mim e quando o bicho tá pegando, quando tem alguma emoção latente, eu tiro o foco de mim, utilizando muito esse mecanismo da repressão e começo a focar em resolver o problema dos outros. Já o tipo 3, como a gente sabe que ele está no centro da tríade emocional e ele fecha esse portão, né, de sentir o coração como uma estratégia de defesa, ele desconecta também das emoções e começa a focar nas metas, nos resultados e nas realizações. É muito comum isso acontecer, gente. O bicho está pegando ali pro tipo 3, seja no casamento, no relacionamento, ou alguma outra área da vida que ele foca, ele vai focar no trabalho. Ele vai buscar projetos. Ele vai fugir de sentir o coração. Já o tipo 4, olha que interessante. É totalmente diferente desses outros. O tipo 4, ele coloca ainda mais atenção na emoção. Ele coloca ainda mais energia e ao invés de deixar a dor ir, ele se apega na emoção. Então aquela emoção veio para ele, seja através de um término, de um luto, ou coisa simples no dia a dia. Ao invés dele fazer o que os outros fazem, né, de vou resolver a vida dos outros, ou vou focar no trabalho. Não! O tipo 4 ele pega aquela emoção e cria, igual bicho de pé, que se a gente não vai lá com a agulha e tira o bicho de pé, ele fica ali engordando. Isso acontece com as emoções pro tipo 4. Ele energiza ainda mais e além de energizar, ele se apega. Isso tem a ver com a introjeção, que é o mecanismo de defesa do tipo 4. O tipo 5, vem uma emoção, né? Lembrando que o tipo 5 ele isola, né? Ele isola o coração e o corpo e fica aqui só na dimensão mental. Então, quando vem uma emoção, ele entende isso como muita demanda. É demais para mim se o coração ainda está em avareza. E aí o que que ele faz? Ele se isola e racionaliza. E ele não quer saber de lidar com aquela emoção, com aquela demanda excessiva. Então, esse é o mecanismo de defesa dele. Já o tipo 6, a emoção vem e automaticamente ele projeta a culpa no outro. Então, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo alguma emoção negativa, é culpa de alguém. A gente sabe que tem a ver com o mecanismo de defesa e da projeção. Já o tipo 7, ele racionaliza positivamente, né? Outro dia eu estava até fazendo uma entrevista com a minha mãe é uma tipo 7. Entrevista não, conversando com ela. Minha mãe foi uma pessoa que teve perdas significativas muito jovem. Ela perdeu o pai muito cedo, a mãe muito cedo, perdeu o marido no acidente de carro. E ela falou que as 3 vezes, os 3 lutos, ela racionalizou positivamente. Então, quando o pai morreu, quando ela tinha 10 anos de idade, ela já falava, ela como uma boa tipo 7, ela falava para ela mesma: tá tudo bem, eu ainda vou encontrar com você, pai.
Então, ela narrou e ela fala, os tipos 7 falam que eles não vivem de fato o luto ou aquela emoção. Ele dá um jeito de racionalizar, que é uma forma de tirar ele do contato com essa dor mais profunda no coração. Tipo 8, ele nega, né, gente? Que? Tô sentindo saudade, tô sentindo, tô sofrendo por essa pessoa ou por esse trabalho. Eu não tô, não. E aí eu nego e o que que eu faço? Vou para ação, como um bom tipo físico. Os tipos físicos têm essa tendência, né? De ir para a vida. Não quero olhar para isso. Principalmente tipo 8, que tem como mecanismo de defesa a negação. E o tipo 9, gente, o que que acontece com o 9 com as emoções? Se narcotiza, se anestesia. Quando a demanda está demais emocional, eu vou para academia, eu vou assistir Netflix, eu vou fazer qualquer coisa, menos entrar em contato com esse container ou com esse combo de emoções que estão se apresentando. Então, resumidamente, né, sobre a ótica aqui do Enneagrama, todos nós, gente, de acordo com o nosso tipo, a gente vai dar um jeito de burlar as nossas emoções, ao invés de lidar com as nossas emoções. Quem lida com as emoções, quem gerencia as emoções é o adulto. É aquela pessoa que já se desenvolveu psicologicamente e que consegue lidar com a emoção. Se eu não desenvolvi maturidade psicológica, o que vai continuar atuando é o jeito da minha personalidade em lidar com as emoções, que muitas vezes é racionalizando ela, reprimindo, recalcando, ou no caso do tipo 4, pegando, intensificando e fazendo esse trem virar uma tempestade no copo d'água, algo muito maior. Isso daqui é a forma do adulto que ainda não se maturou, não se desenvolveu lidar com as emoções. Até aqui, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo bem. Quando a gente entra no Dr. David Hawkins, a gente está falando de uma pessoa que, primeiro, se desenvolveu, se trabalhou e virou um pesquisador nessa área. E, após isso, começou a ensinar o que ele aprendeu consigo mesmo e o que ele estava aprendendo nas pesquisas dele, em como a gente pode, nessa psique madura, lidar melhor com as nossas emoções. Então, o que é deixar ir, né? Por que que chama assim esse livro? Então, deixar ir é a técnica, né? É um sistema pragmático para eliminar obstáculos e apegos. Ela também pode ser chamada de mecanismo de rendição. E aí é muito legal, porque no Enneagrama, pessoal, tem alguns momentos que a gente vive na jornada de desenvolvimento que existem pontos de choque. O Enneagrama Sufi vai falar sobre essas estações espirituais. Então, a gente sabe que o ponto 9, o ponto 3 e o ponto 6 são grandes pontos de choque que a gente vive enquanto indivíduo no nosso processo de desenvolvimento de consciência. Então, o primeiro ponto de choque é no ponto 9, é onde existe a queda de consciência e todo mundo se esquece de quem a gente é e cria uma personalidade. E aí a gente começa uma jornada, né? Quando a gente sai do ponto 9 e vai para o ponto 1, houve um chamado, começa a se desenvolver. Do 1 para o 2, a gente começa a descobrir o nosso tipo do enneagrama, a flagrar a nossa paixão, a realmente ver que a gente criou uma persona, que é onde a maioria de nós estamos. E quando a gente sai do ponto 2 e caminha para o 3 é um ponto de choque. E esse ponto de choque, ele é muito importante na nossa jornada. E aqui, por que que eu estou falando do ponto de choque? Aqui deve existir um processo de rendição. É onde eu realmente me rendo a uma força maior, que no Enneagrama a gente vai chamar de terceira força, que tem a ver com o triângulo, o símbolo do triângulo do Enneagrama. Então, eu, como professora de Enneagrama, muito do meu trabalho com vocês é prepará-los para este ponto de choque.
no ponto 3. Porque essa jornada do ponto 1, do ponto 2, já é uma jornada que vocês já estão, que é ouvir um chamado, descobrir que vocês são algo muito além dessas máscaras e dessas personalidades. E aí, sim, existe esse ponto de choque, que é onde acontece um paradoxo interno, que é onde a Kátia, o Rael, se encontra com essa personalidade de uma vida inteira, no caso da Catinha, um tipo 8, de uma vida inteira, né? O Rael é um tipo 5, a vida inteira se isolando, focando em conhecimento. Só que aqui já existe uma outra parte, uma Kátia que já está no 8 mais em essência, já está mais na generosidade, na gentileza, está na doçura. E o Rael lá como 5 já está mais na abundância, no não apego, já está compartilhando, já está olhando para a vida de um outro espaço. Então acontece um paradoxo entre o eu do passado e o eu que quer ir para além da minha caixinha. Aqui acontece o ponto de choque. E nesse processo, onde está rolando uma briga interna dentro de mim, o que eu preciso fazer? Me render para que aconteça a interação de uma terceira força para me jogar num próximo nível de consciência, que é no nível 4, que é onde eu começo a acessar, de fato, o coração de Deus, e aí vai. E só para vocês saberem, gente, tem uma palestra que eu dei só sobre isso, sobre os níveis de consciência. Alguém me lembra no grupo de eu pôr para vocês assistirem, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa jornada aí de evolução, tá? Enfim, fiz um preâmbulo aqui para falar sobre o mecanismo de rendição que durou quase 10 minutos, mas está tudo certo. Então, voltando aqui para a técnica do deixar ir, é um mecanismo de rendição. E, minha gente, a gente só consegue trazer esse mecanismo para a nossa vida se a gente já tem uma caminhada, se a gente já tem uma estrutura psíquica. Não adianta a gente ensinar essa técnica para quem está começando agora no universo do autoconhecimento, porque não vai funcionar, porque ainda está muito tomado pelos mecanismos automáticos. Então, é uma técnica para vocês que já estão sacando os dramas mentais criados pela personalidade, já estão conseguindo ser um observador dos próprios processos mentais. Então, essa técnica vai te dar ainda mais recursos para você lidar e deixar ir tudo aquilo que não serve mais para esse eu adulto que você escolhe ser a partir de agora. Então, existe prova científica da sua eficácia. E aí, para os tipos mais mentais, né, que precisam de provas científicas, este é um método que existe uma prova científica da sua eficácia. Então, não é à toa que ela é ensinada em universidades, enfim. E a gente está trazendo ela aqui. Então, pesquisas mostraram que a técnica pode ser mais efetiva que muitas outras abordagens atuais disponíveis para aliviar as respostas fisiológicas ao estresse. Então, deixar ir é, na realidade, uma prática silenciosa e interna de simplesmente, gente, abrir mão de qualquer expectativa sobre qualquer situação. Por isso que eu falei para vocês que exige uma maturidade para que a gente coloque essa técnica ativa no nosso dia a dia. Então, olha lá, é um movimento de entrega e observação, de permitir sentir o que existe para ser sentido. Resumidamente, gente, a técnica deixar ir tem a ver com 3 aspectos, que é deixar vir. Então, você está vendo que está vindo uma emoção, você deixa ela vir. Deixar sentir, eu sinto a emoção. E o terceiro passo é deixar ir. Então, a técnica, se vocês quiserem anotar, são 3 passos. Eu deixo vir, eu deixo sentir e eu deixo ir. Quando a gente integra
essa ferramenta no nosso dia a dia, a gente começa de fato, gente, a ter uma relação com a vida, de um espaço de maturidade. Porque o que acontece? A emoção vem e aí eu, na personalidade, começo a atuar. Ao invés de sentir a emoção e liberar esse complexo psíquico, o que eu faço? Eu reprimo, ou eu racionalizo, ou eu pego isso e faço disso ficar muito grande, ao invés de deixar ir. Então, cada um lida com a emoção de uma maneira que não resolve aquilo ali. Muitas vezes, você reprimindo, recalcando, só vai piorando, porque eu não resolvi aquilo. Então, uma pessoa que, por exemplo, está vivendo o luto de um término, de um relacionamento. Viver o luto, ou seja, deixar vir, sentir, que vai envolver, gente, mal-estar. Poxa, vivi com essa pessoa há anos, de repente fui casado, tive um filho, tenho memórias incríveis, e eu escolho me separar. Uma pessoa madura, ela deixa vir a emoção. Eu sinto, foi bom, essa pessoa me fez bem, mas me fez mal também. E eu deixo isso ir. Ou seja, eu passo pelo luto como ser humano que sou, ao invés de enfiar a cara na bebida, já arrumar uma outra pessoa para me relacionar. Isso, gente, é só empurrar poeira para debaixo do tapete. Em algum momento, isso explode através de uma depressão, de uma crise de pânico, de diversas outras coisas. Então, isso que a gente está aprendendo aqui hoje é algo que os nossos pais deveriam ter nos ensinado, mas os nossos pais muitas vezes não sabiam lidar com as próprias emoções. Eu sou filha de um pai que me batia com correia, eu levava surra quando criança. Então, imagina uma 4 social, hipersensível. Quantas memórias traumáticas eu tenho de ter apanhado de cinta, de vara do meu pai. Eu tenho lembranças de eu com 5, 7 anos me olhando no espelho e vendo várias marcas de cinto nas minhas costas. Então, assim, os nossos pais, e eu tive pais maravilhosos, assim, só que eles não tinham consciência. E que bom que hoje a gente tem esse acesso. A gente pode criar os nossos filhos de uma maneira diferente. A gente pode cuidar das nossas dores, dos nossos traumas de uma maneira diferente. Olha que bênção isso. O que a consciência traz para nós, né? Então, o deixar ir, ele tá nesses 3 passos. Eu deixo vir, eu deixo sentir e eu deixo ir. Todo o resto é colocar, né, como eu falei para vocês, poeira para debaixo do tapete. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui nessa técnica. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, é só ligar o áudio, tá bom? Então olha lá, a dor e o sofrimento vêm do apego e da expectativa de que as coisas saiam da nossa maneira, acreditando que a nossa maneira é a correta. Esse estado de soberba nos traz sofrimento e pesar na nossa vida inteira. E, na verdade, pouquíssimas vezes ou nenhuma as coisas saem do nosso jeito. Então, depois que eu li esse livro, uma coisa que eu aprendi a diminuir na minha vida foi a expectativa. A maior parte, gente, do nosso sofrimento emocional vem da expectativa que a gente cria em relação à vida, em relação ao trabalho, em relação ao meu parceiro ou parceira afetiva. Se a expectativa fosse menor em tudo que a gente não teria tanta dor e sofrimento. Então, esse é um primeiro ponto que eu já quero trazer para vocês. Reflitam o quanto você ainda caminha pela vida com altas expectativas. E saiba que essas expectativas têm a ver com o seu mundo idealizado, com a sua ideia de trabalho perfeito, de relacionamento perfeito. Isso não tem nada a ver com o trabalho. Isso não tem nada a ver com a pessoa que você se relaciona.
Isso tem a ver com as suas crenças, com o seu mapa de mundo. Então, comece a refletir o quanto você ainda caminha pela vida com expectativas muito elevadas. E saiba que esse é um ponto que mais te gera sofrimento: excesso de expectativa. Então, a mente, com seus pensamentos, é movida por sentimentos. Cada sentimento é um acúmulo derivado de milhares de pensamentos. Dado que a maioria das pessoas ao longo de suas vidas ou reprime, suprime e tenta escapar dos seus sentimentos, que foi o que a gente falou aqui dos tipos do Eneagrama e como cada um lida com as suas emoções. Resumidamente, os tipos do Eneagrama vão reprimir, suprimir ou tentar escapar. Olha lá, a energia suprimida se acumula. Suprimida, gente, é como se fosse uma repressão, tá? A diferença de reprimir e suprimir é que reprimir, quando eu reprimo uma emoção, eu estou fazendo isso conscientemente. Então, sei lá, tá vindo aqui em mim uma dor pelas pessoas lá do Rio Grande do Sul. E ao invés de sentir essa dor, eu vou lá e reprimo ela conscientemente. Ah, vou fazer outra coisa, vou me desconectar disso. E quando a gente suprime, é um processo inconsciente. Geralmente a supressão acontece num momento muito traumático, que a nossa psique, ela simplesmente esquece, recalca, suprime aquele acontecimento, aquela memória, porque eu não dou conta de lidar. Então essa é a diferença entre repressão e supressão, tá? Uma eu reprimo conscientemente, a outra eu reprimo inconscientemente, como mecanismo de defesa. Então, olha lá, a energia suprimida se acumula e procura se expressar por meio de estresse. Então, todas aquelas dores que vocês não olharam no decorrer da vida de vocês, que vocês reprimiram, racionalizaram, negaram, a energia daquela dor, ela foi para algum lugar. E aí, dentro da psicanálise, da análise junguiana, a gente vai chamar isso de complexo. Tudo aquilo que não foi trabalhado virou um complexo energético de uma emoção reprimida. E ela foi para algum lugar. Ela foi para o nosso inconsciente. Aquela energia está ali. E olha lá, essa energia reprimida ou suprimida se acumula e ela vai se expressar por meio de estresse psicossomático, transtornos corporais. Então, se você é uma pessoa que vive cheia de dor no corpo, se você tem algum tipo de doença emocional, seja ansiedade, seja depressão, seja algum transtorno de personalidade, algo do tipo, olha lá, e transtornos comportamentais nas relações interpessoais. Então, tudo isso daqui, gente, é resultado de quê? De energia emocional suprimida, reprimida, racionalizada ou negada. E aqui a gente começa a entender, gente, o quanto realmente tudo está conectado. A nossa mente está conectada às nossas emoções, que vai manifestar no corpo. Então, às vezes, não sei, uma dor que você tem, a própria fibromialgia, dores articulares, angústia, pode saber que é um complexo emocional aí que foi suprimido e ele está se manifestando através dessas dores ou deste mal-estar. Então, olha lá, os sentimentos acumulados bloqueiam o crescimento espiritual e a consciência, assim como o sucesso em muitas áreas da vida. Ou seja, se você quer se desenvolver psicologicamente, se você quer crescer espiritualmente, a gente precisa olhar para essas emoções e para esses complexos que estão aí, dentro de você. Por isso, gente, que eu sempre evidencio e trago para vocês a importância da terapia. A terapia é uma forma da gente estar, uma vez que a gente conversa ali com o terapeuta, ou o que a gente faz aqui com o Enea Clube é um processo terapêutico também, né? Só de vocês ouvirem, tomarem consciência, é uma forma de vocês desenergizarem esses complexos psíquicos que estão aí
reprimidos dentro de vocês. É uma forma de liberar, falar sobre. Por isso que eu sempre trago vocês essa consciência da importância da terapia. Então, quais são os benefícios dessa técnica? Físico. A eliminação de sentimentos suprimidos beneficia a saúde, diminui o excesso de energia sobre o sistema nervoso autônomo do corpo e desbloqueia o sistema de energia da acupuntura, né, demonstrado por um simples teste muscular. Portanto, conforme uma pessoa se rende constantemente, transtornos físicos e psicossomáticos melhoram e muitas vezes desaparecem por completo. Há reversão geral de processos patológicos do corpo e retorno ao ótimo funcionamento. Então, qual que é a dica, gente? É vocês sempre usarem essa técnica no dia a dia de vocês. Ao invés de ir pelo caminho conhecido, no caso do tipo 8, negar a emoção, no caso do tipo 5, racionalizar a emoção, eu uso a técnica todos os dias. E aí, eu vou falar aqui durante os slides, mas a gente vai ter uma sensação de que não está funcionando, que é super normal. Da gente estar usando a técnica e falar, nossa, continua vindo, não está funcionando, mas aí que você tem que continuar usando a técnica. Porque é normal, como mecanismo de defesa, o nosso ego falar, isso não está funcionando, isso vai te colocar em perigo. E aí a gente tem que continuar para a gente ir liberando isso daí. Comportamental, né? Então, uma vez que a ansiedade e os sentimentos negativos diminuem progressivamente, é preciso cada vez menos recorrer a drogas, álcool, entretenimento, sono excessivo. Tudo isso, gente, cigarro, beber todos os dias ou toda semana, ou eu viver na rede social ou na Netflix, dormir demais. Tudo isso é uma fuga para não sentir esse mal-estar, desse excesso de emoções suprimidas dentro de mim. Então, assim, a vitalidade, a energia, a presença e o bem-estar aumentam, com mais eficiência e menos esforço em todas as áreas. E melhora também as relações interpessoais. Então, conforme os sentimentos negativos são rendidos, são soltos, nota-se um aumento progressivo de sentimentos positivos que resultam em melhorias rápidas e tangíveis em todos os relacionamentos. A capacidade de amar aumenta. Por quê? Uma vez que eu liberei esses sentimentos negativos, eu não estou mais na defensiva, porque eu não estou mais machucado. Eu estou mais livre para amar o outro do jeito que ele é. Só que eu preciso fazer esse movimento. Então, olha lá, os conflitos com os outros diminuem progressivamente para que o desempenho no trabalho melhore também. E melhora também a consciência e a espiritualidade. Então, essa é uma área que se abre muito pelo uso contínuo do mecanismo de rendição. Deixar ir sentimentos negativos mostra que a pessoa experiencia um aumento crescente de felicidade, contentamento, paz e alegria. Ocorre a expansão de consciência, realização progressiva e experimentação do verdadeiro eu interior. Então, para nós que estamos aqui nessa jornada de busca espiritual e desenvolvimento de maturidade psicológica, é um caminho que a gente precisa pegar. Nos render, deixar esses sentimentos e essas emoções que estão aí congeladas no nosso corpo ou no nosso inconsciente ir. Caso não vá, e a gente não desapegue disso, como eu disse, isso vai ser um obstáculo para a expansão da nossa consciência e para o nosso crescimento. E aqui eu trouxe, gente, a escala de emoções criadas aí pelo Dr. David Hawkins. Ele conseguiu mensurar qual que é a frequência de cada emoção. Essa é uma tabela super conhecida. Não sei se vocês já tinham visto ela, já tinham tomado consciência, porque tem várias disciplinas que usam essa tabela das emoções, as frequências. Então ele conseguiu medir a frequência de cada emoção. Então olha lá, as mais baixas, as mais densas. E aqui a gente vai ver, gente, as paixões do Eneagrama. O quanto, quando a gente está atuando na nossa paixão, a gente está vibrando muito baixo. Então a gente olha aqui, humilhação e vergonha,
vibra muito baixo, vibra em 20 Hz. Quando a gente olha culpa, que é um ponto muito forte no tipo 1, em todos nós, né? Olha lá onde a gente vibra 30 Hz. Quando você ofende alguém, olha onde você está vibrando. Quando você está tendo uma crise de pânico e fica desesperado, 50. Quando você está deprimido, num processo de apatia, vibra 50. Tristeza, arrependimento, ansiedade, tudo isso vibra muito baixo. Ódio, raiva. E aqui a gente pode ver claramente o que a gente estuda no Eneagrama, gente. Quando a gente está nas paixões, nas fixações e nos mecanismos de defesa, a gente está vibrando de 200 para baixo, tá vendo? Olha lá o orgulho. Orgulho é o vício emocional do tipo 2. Olha como vibra baixo. A partir do momento que a gente começa a olhar para as virtudes, então você vê que a coragem. A coragem vibra em 200, já começa a elevar a frequência. Otimismo, perdão, compreensão, amor, aceitação, disposição. Tudo que a gente trabalha no Eneagrama de virtudes. Virtudes e ideias santas. Ou seja, o Eneagrama, nesse processo de desenvolvimento, nos leva a sair de uma frequência super baixa, nessas emoções mais densas, e vibrar em lugares muito mais elevados. Então, isso é muito legal. Me lembrem de mandar essa tabelinha no grupo também, porque só de você ter a consciência de, tô vibrando aqui na raiva, cara. Tô vibrando muito baixo, tô aqui em 150 Hz. Eu podia estar lá na felicidade, vibrando em 600, na paz, né, em algo sagrado, 1000, mas eu estou vibrando aqui, muito baixo. Essa consciência é muito legal você ter. Alguma dúvida? A gente pergunta aqui sobre a escala de emoções? Não? Deixar ir é como cessar de repente uma pressão interna ou retirar um peso. É acompanhada por uma sensação súbita de alívio e leveza, com um aumento de felicidade e de liberdade. É um mecanismo real da mente e todo mundo já experimentou em alguma ocasião. Então, vou trazer aqui o exemplo que a Catinha trouxe quando ela falou do medo que o instinto reprimido dela traz, que é olhar para as dores coletivas. Você, como adulta, Kátia, usando essa técnica, toda vez que essa dor se apresentar, ao invés de você negá-la como uma boa tipo 8, você deixa vir. Se você vê que está muito intenso, que está demais, aí você vai lá e pega o mecanismo de defesa e volta de novo. Mas você não deixa de olhar. Nesse processo, gente, de desconstrução, de desidentificação, a gente fala que é legal a gente usar doses homeopáticas. Então, eu vou à medida que eu suporto, à medida que eu consigo. A gente sabe que não é fácil para um tipo 5 que racionalizou a vida inteira, começar a acessar o coração o tempo inteiro, não é fácil. Mas você pode ir fazendo isso através de doses homeopáticas. Então, tá vindo essa frustração, ao invés de eu sair para jogar bola ou sair para beber com os amigos, deixa eu respirar nessa emoção um pouquinho. Deixa ela vir, deixa eu sentir e eu deixo ela ir. Um bom exemplo é o seguinte: você está no meio de uma discussão intensa, está irritadíssimo e chateado. Quando de repente a coisa toda se torna absurda e ridícula, você começa a rir. A pressão é o quê? Aliviada. Você foi da raiva, do medo e de se sentir atacada ao sentimento repentino de liberdade e felicidade. Então, você pode escolher. Você está lá no trânsito puto, que alguém te freou e você quase bateu o carro. Você ficou com raiva, ficou com medo de ter batido, mas você pode escolher rir daquilo ali e falar: tá tudo bem, que bom que não aconteceu nada grave comigo nem com a outra pessoa. Então você sai de uma frequência muito baixa e se você está consciente, você escolhe fazer daquela tempestade, daquela coisa horrível, algo bom. Por quê? Você escolhe
Deixar vir, deixar sentir e eu deixo ir. Gente, caminhar pela vida usando essa técnica consciente é viver uma vida de mais felicidade, de mais maturidade, com menos sofrimento. Então pense quão bom seria se você pudesse fazer isso o tempo todo, em qualquer lugar e ocasião. Você sempre pode se sentir livre e feliz e nunca mais ser encurralado por seus sentimentos novamente. É disso que essa técnica se trata. Deixar ir conscientemente e frequentemente à vontade. Você é responsável, então, por mudar como você se sente. Então, nós temos aí as 3 formas principais que eu já falei, né, de lidar com sentimentos: supressão, repressão, expressão, que é o sentimento ventilado, né? Então, muitas pessoas perguntam: ah, Ali, falar o que eu estou sentindo é bom ou ruim? É uma forma também de lidar com o sentimento, é um mecanismo de defesa. Porque tem pessoas que ventilam, né, o que está sentindo. Bota o dedo na cara, fala, você me fez sentir mal. Também não é a melhor forma de lidar com a emoção. É só mais um mecanismo de defesa. Ventilar esse mal-estar que eu estou sentindo e muitas vezes fazer o outro se sentir mal. E o terceiro é a fuga, né? Fuga é o ato de evitar os sentimentos por meio da distração. Então, são 3 formas aí que a gente lida com sentimentos de uma maneira não madura: supressão, expressão e fuga. Então, como que funciona, gente? Para a gente já caminhar aqui, para a gente finalizar o tema e fazer aí uma prática de viver de fato essa técnica na nossa vida. Deixar ir envolve estar consciente de um sentimento, deixá-lo vir à tona e permanecer com ele e deixá-lo seguir seu curso, sem querer torná-lo diferente ou fazer qualquer coisa sobre ele. Então, eis que você está vivendo agora algum processo, ou vai viver amanhã, emocional. Então, ao invés de você fugir, você vai sentir. Deixa esse sentimento entrar dentro de você. Respira nele. E só de você estar presente, sentindo, você já vai ver que esse pulso psíquico ele começa a se desfazer. Ele começa a se desenergizar. A primeira vez que você tentar, quando você estiver no ápice da emoção, você vai sentir que não está funcionando. E é normal. Por quê? Porque a emoção está muito forte, está muito energizada. Mas toda vez que você usa essa técnica de ficar ali em presença, sentindo um pouquinho, você vai desenergizando. Aí quando vier de novo, aquilo que estava gigante começa a ficar um pouquinho menor. E fica menor ainda. E fica menor ainda. E depois de usar tanto essa técnica, aquele complexo que era um bicho-papão para você, seja um medo de rejeição, um medo de abandono, um medo de acabar recurso, seja lá o que for, seja uma traição, seja qualquer coisa, aquilo que é um tema para você a vida inteira, se você usa esse mecanismo todos os dias e libera essa energia psíquica, esse complexo, o que acontece com ele? Ele vai. Ele se dilui. Ele acaba. E eu falo para vocês, gente, usando aí a minha experiência, eu comecei a usar essa técnica em cima de um complexo que era muito grande para mim. Tem a ver até com os complexos do tipo 4, com questões de abandono. E eu cheguei a viver algumas experiências que eu senti fortemente essa sensação. E eu fui usando essa técnica. E eu fiquei em cima desse tema. Claro que a minha terapeuta foi me ajudando também. E eu, com essa técnica, consegui desenergizar esse complexo que foi um bicho-papão de uma vida inteira para mim. E hoje, quando acontecem gatilhos que me remetem a esse complexo, é algo que não sequestra tanto mais o meu corpo, nem a minha mente, nem as minhas emoções. Então, é algo que realmente funciona. E é algo que a gente tem que levar para a nossa vida porque é simplesmente fantástico. Então, significa simplesmente deixar o sentimento estar presente e focar em deixar sair a energia por trás dele. O primeiro passo é permitir que você tenha esse sentimento sem resisti-lo, sem querer expeli-lo, sem temê-lo, sem condená-lo ou moralizá-lo.
Gente, essa parte eu vou repetir porque ela é muito importante. A emoção vai vir e você tem que usar essa maturidade para você não resistir à emoção e querer fugir dela, a não querer expelir, jogar ela para fora, ventilar, nem temer, nem achar que isso vai te matar, que você vai morrer se você sentir essa raiva tamanha, esse medo tamanho, sem condenar e sem moralizá-lo. Todas essas tentativas, gente, são tentativas do ego, da personalidade, para nos manter, de uma maneira ou de outra, protegidos. Mas que isso não vai adiantar em nada, porque se a gente fizer isso daí, é só mais poeira para debaixo do tapete. Então significa a gente deixar o julgamento de lado e ver que é apenas um sentimento. Isso que você está sentindo é só uma emoção. É um complexo psíquico muito energizado. E é uma forma, gente, de vocês conseguirem sentir isso sem se identificar tanto com essa emoção. É simplesmente observar e falar, é só uma emoção. Porra, tá sequestrando o meu corpo, tô sentindo um baita. Tá, mas é só um sentimento. É só uma emoção. Só de você trazer essa consciência no momento que a emoção apresenta, ela já vai se diluindo. A consciência sobre o processo de dor e sofrimento já desenergiza a dor e o sofrimento. E aí vocês vão ter que viver isso na prática. E daqui um mês, no nosso próximo encontro, me contar como que foi essa prática. Se o negócio está funcionando ou não. A técnica é estar com o sentimento e render todos os esforços para modificá-lo de qualquer forma. Então vai vir a raiva, vai vir o cansaço, vai vir a tristeza, e o meu ego vai querer modificá-lo. Só que eu não vou modificar. Eu simplesmente vou falar, ok, você é bem-vindo. Eu tô aqui para sentir você. É olhar, é estar, é fazer companhia para a emoção. E aí, gente, de uma maneira mágica, de tanto vocês fazerem esse exercício, vocês não vão ser mais reféns das emoções, dos sentimentos. Porque você não está mais identificado com seus dramas mentais e emocionais. Estamos aqui juntos criando uma consciência para lidar com essas emoções, que quando elas vêm, a gente acha que a gente é essa emoção. Deixar ir a vontade de resistir ao sentimento. É essa resistência que mantém o sentimento. Quanto mais você resiste àquilo que a vida está trazendo para você, ou a emoção que está vindo, mais ela cresce. Quanto mais você fica temendo, jogando fora essa emoção, não olhando para ela, fugindo dela, mais ela cresce. Porque aquele complexo que já existia em você, toda vez que vem de novo um gatilho e ativa esse complexo, ele vai se energizando mais ainda. Então, por isso que a gente precisa ir aos pouquinhos liberando essa energia ou esse complexo que te acompanha aí uma vida inteira. Quando você desiste de resistir ou de tentar modificar o sentimento, ele vai mudar para o próximo sentimento e estará acompanhado de uma sensação mais leve. Então, por exemplo, veio a emoção, o medo, a raiva, o tédio, o ressentimento. E ao invés de eu resistir, eu simplesmente dar espaço para ele ser. Quando eu tomo a decisão de dar espaço para ele ser, eu saio dessa frequência baixa e já vou para uma frequência mais elevada, que é a coragem. Porque eu fui corajoso de deixar essa energia se manifestar. Então eu já saí de um padrão baixo e já fui para um padrão mais elevado. E só de eu ir para um padrão mais elevado, eu já o que desenergizei essas frequências baixas aqui. Gente, está fazendo sentido aí para vocês? Estamos caminhando para o fim. Sei que sou uma boa tipo 4, que eu ponho muita intensidade em tudo que eu faço. Luiz falou que ia ficar só na primeira hora porque tá tarde em Portugal.
Já passamos de 1 hora e o Luiz permanece conosco. Então, eu acho que ele está enredado no discurso intenso aqui. Mas vai valer a pena. Quando deixar ir, ignore todos os pensamentos. Foque no sentimento em si e não nos pensamentos. Pensamentos são infinitos, reforçam-se e apenas trazem mais pensamentos. São apenas racionalizações da mente para tentar explicar as emoções e a presença do sentimento. Então, isso vai acontecer, gente. A emoção vai vir e aí você vai ficar pensando em um monte de coisa para tentar dar nome para o que você está sentindo. E a dica é: não foque nos seus pensamentos. Foca naquilo que você está sentindo. Não ouça os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão te fazer sair fora dessas emoções, e não é o que a gente quer. A gente quer sentir. A gente quer deixar ir. O verdadeiro motivo para o sentimento é a pressão acumulada por trás dele, que está forçando a vir à tona no momento. Então, sei lá, um tipo 8, está lá na luxúria. A luxúria, gente, nada mais é do que uma pressão acumulada por um monte de emoções que eu neguei a vida inteira. E aí eu fico ali atuando na luxúria para eu não olhar para aquilo que eu tinha que ter olhado. E não olhei. Então é importante a gente ter essa consciência. Os pensamentos ou eventos externos são apenas uma desculpa criada pela mente. Conforme vamos nos familiarizando com o deixar ir, notamos que todos os sentimentos negativos estão associados com o nosso medo básico, relacionado à sobrevivência. E a todos os sentimentos são apenas programações de sobrevivência que a mente acredita que são necessários. A técnica de deixar ir desfaz essas programações progressivamente. A mente, gente, que vive aqui ainda na sobrevivência é a mente da personalidade, da pessoa que ainda não é livre. E somos criados socialmente para viver aqui, nessa mente de sobrevivência. Enquanto a gente se mantém nessa mente de sobrevivência, nós somos pilotados pelo sistema, pela indústria farmacêutica, pela mídia de massa. Somos totalmente manipulados. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está há quase 2 horas aqui conversando, expandindo a nossa consciência. Tem como intenção sermos livres, sermos autônomos, não sermos mais pilotados por esse inconsciente coletivo que tem como intenção nos manter aprisionados para comprar mais cigarro, para comprar mais remédio, para comprar mais coisas na internet, para tentar satisfazer algo que a gente só vai conseguir satisfazer se a gente fizer esse movimento. Que dá trabalho, é difícil, mas é libertador. Nesse processo, o motivo por baixo desses sentimentos torna-se cada vez mais aparente. Render-se significa não ter mais fortes emoções sobre as coisas. Está tudo bem se isso acontecer. E está tudo bem se isso não acontecer. Gente, isso que é liberdade, né? E por isso eu coloquei a foto aqui de Buda, que demonstra aqui simbolicamente quando ele alcançou o estado místico de conexão e de consciência. Porque Buda, aqui nesse estado, ele estava aqui, ó. Tá tudo bem se isso acontecer. E tá tudo bem se isso não acontecer. Eu não estou mais à mercê das minhas paixões, dos meus vícios, dos meus apegos, não. Porque eu não tenho mais medo daquilo que sempre foi um medo para mim, as minhas emoções. Quando estamos livres, nós o quê? Desapegamos. E aí a gente traz um pouquinho da cultura aí do budismo, né? Que é um pouco disso, fala sobre desapego. É isso, gente. Nossa, coloquei muita energia psíquica nessa partilha hoje. Deixa eu voltar aqui para vocês. Li, posso, Claro, querido, fale. não sei se queria interromper, mas excelente aula, fantástica. O som está forte, mas aulas excelente. E se me for permitido, eu gostava de
de partilhar a minha experiência relativamente a este deixar ir. Eu, há cerca de 2 anos, fiz um retiro de meditação Vipassana. E então, a meditação Vipassana, não é? São 10 dias de silêncio, de meditação, e a meditação Vipassana, então, supostamente foi a meditação que Buda atingiu a sua iluminação. Então, vem muitos insights de, da minha experiência da meditação, do retiro Vipassana, porque o que nos é ensinado de forma muito simples lá são estas duas motivações do ser humano, que é a aversão à dor, ao sofrimento e o apego ao prazer. E então, o que nós praticamos lá durante esses 10 dias é realmente no silêncio e na meditação, é realmente deixar vir a emoção, seja de dor, seja de desconforto do corpo, desconforto da emoção do coração, de coisas que nós estamos a sentir, que vêm à nossa mente, de sofrimentos, de experiências que nós tivemos, ou então de situações prazerosas, de quando nós estamos a meditar e estamos em níveis de consciência mais elevados. E então é deixar vir isso, tudo, seja prazer ou seja dor, e só estar ali a observar e nem nos apegarmos às sensações prazerosas, nem rejeitar aquilo que nos está a colocar sofrimento. E então é isso, nós observarmos e estarmos nesse estado de presença e de observação. E como tu disseste muito bem ali, e foi isso que eu também senti nessa altura, que é o que vier é apenas uma emoção, não mais do que isso. Porque quanto mais nós ou nos apegamos a essa emoção de prazer ou rejeitamos essa emoção de dor ou desconforto, mais sofrimento isso nos vai causar, seja pela dor ou pelo prazer, porque estamos apegados ao prazer e queremos mais prazer, ou então rejeitamos a dor e rejeitamos e ela vai somatizando e vai ganhando essa energia que tu estavas a dizer, e então, esta aula do deixar ir trouxe muitos insights, porque é isso, é observar e relativizar que é apenas uma emoção, e observar e ver aquilo que ela tem para me dizer e eu conseguir deixar ir. E eu liberto-me, o ser livre dessas emoções, do que nos causa sofrimento, o apego, às emoções ou ao sofrimento ou ao prazer. E então, ao final desses 10 dias, quando nós acabamos esses 10 dias de meditação e de silêncio, e que estamos em presença muito forte, e então, quando nós vimos para o mundo exterior, ah, é muito, é muito curioso, porque nós sentimos um pouco essa liberdade e o desafio é depois não nos apegarmos nem tentarmos empurrar essas emoções. Mas eu queria só deixar esta minha experiência, deste deixar ir. Eu não conhecia o livro e trouxe muitos insights a essa experiência. Realmente é desafiante, não é fácil, precisa de uma presença muito grande e nos permitirmos observar e olhar, e que realmente não passam mais do que emoções. E é isso. Obrigado por este Aí, espaço de é, poder partilhar. o grande desafio é trazer o Vipassana para a vida, né, Luiz? Que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui com o trabalho do Enneagrama. É a gente trazer esse nível de presença que, assim, eu tenho certeza que por mais que vocês estivessem hoje no trabalho de vocês, nesse último mês lá, totalmente identificados com os dramas familiares e profissionais, eu tenho certeza que nessas últimas 1h58 a gente conseguiu trazer um nível de presença muito grande para a absorção deste novo conhecimento. E o nosso grande desafio na vida, gente, é levar esse estado de presença que a gente consegue desenvolver aqui para a vida prática. Desde quando eu acordo até a hora de eu ir dormir. Quanto mais a gente conseguir. Gente, eu tenho estudado filosofia, a filosofia fala muito sobre isso. Que ficar consciente exige da gente um esforço surreal, desde quando a gente acorda até a gente vai dormir. Para a gente ter um ato de virtude, a gente precisa fazer um esforço.
Porque naturalmente a vida, o dia a dia já leva a gente para um estado de consciência muito baixo. Então, para a gente se manter em presença e tendo atitudes virtuosas, nós precisamos todos os momentos que essa chama que habita em todos nós, porque se vocês estão aqui é porque tem uma chama, deixar essa chama crescer cada vez mais, para que isso que a gente está vivendo aqui em 2 horas seja cotidiano, corriqueiro na sua vida. Pensar o bem, fazer o bem, estar presente, cuidar do meu corpo, cuidar das pessoas ao meu redor. É lindo, gente. E é esse mundo que eu acredito. Eu sou uma grande idealista. E acredito que vocês também são. E eu acredito que a gente vai conseguir co-criar esse mundo a partir do meu pequeno movimento enquanto indivíduo, do seu pequeno movimento, e levar isso para a vida. Quero, só antes da gente abrir para finalizar a partilha, quero fazer um exercício de usar essa técnica agora. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos, fazer algumas respirações bem profundas. E você, sem pensar muito, você simplesmente vai deixar vir a emoção que está mais próxima do seu radar e da sua consciência. Pode ser uma emoção relacionada ao último estresse que você viveu, ou ao estresse que você está vivendo, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja um dilema, uma dúvida, uma dificuldade em tomar uma decisão. Eu não sei o que o seu inconsciente vai apresentar para você, mas você simplesmente vai deixar vir. Deixa vir. Seja raiva, seja tristeza, seja frustração. Simplesmente deixe isso vir. E se você está observando que essa emoção está vindo, simplesmente respire em cima dela. Sinta. Olha para essa emoção, para esse sentimento, para essa sensação e deixa que ela saiba que você permite que ela exista em você. Simplesmente sinta e respire. Pode ser que essa emoção te gere algum pensamento ou que você lembre de alguém ou de algo, simplesmente corte esses pensamentos e continue respirando nessa emoção, nesse sentimento. Deixa essa emoção e esse sentimento tomar todo o teu corpo. Deixa que essa emoção faça parte. Enquanto você respira em cima dessa sensação, dessa emoção, desse sentimento, você simplesmente vai deixando ela ir. Então, aquela emoção que vem e traz uma energia psíquica muito grande, só de você respirar e permitir que essa emoção exista e aprender com essa emoção e agradecer por ela existir, você vai vendo essa emoção se diluindo, perdendo energia. E com esse eu observador, você olha para essa emoção e simplesmente agradece. E diz para ela que tudo bem ela voltar a outros momentos, e é bem capaz que ela volte. E diga para ela que você vai continuar tratando ela desse jeito, que da próxima vez que ela voltar, ela vai ter espaço para existir. Até que, em algum momento, ela não exista mais. E você simplesmente vai ficar com aprendizado. Fazendo algumas respirações, simplesmente deixando esse processo acontecer e marcando isso na sua cognição, na sua mente consciente, como é essa técnica e como você pode fazer isso todos os dias. Deixar vir, deixar sentir, deixar ir. Deixar vir, deixar sentir, deixar ir.
E cada um no seu tempo, vocês vão voltando para o aqui e para o agora. Muito bem, meus queridos. Vou abrir agora para quem desejar compartilhar qual que foi o aprendizado de hoje, o que que vocês estão sentindo. Eu, quando aprendi essa técnica, eu fiquei extasiada. Um dia depois, a vida já me trouxe uma experiência para eu ter a oportunidade de utilizá-la, e acredito que vai ser assim com vocês também. Acho que amanhã vocês já vão ter uma surpresinha aí. Isso se já não começou agora, porque é disso que se trata, né? Uma vez que a gente se coloca aí nessa função de expandir nossa consciência, a gente vai para o play, a gente vai para a prática, para a gente desenvolver esse adulto que a gente veio desenvolver aqui. Então vamos lá, vamos começar com Dona Sol. Como foi para você esse encontro de hoje? Só vou parar de gravar aqui, gente.